Olá, a paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Vida em Foco. Eu me chamo Vitor e hoje eu venho trazer um vídeo para vocês de dicas. Quero ajudar todos os professores e professoras da Escola Dominical que estão assistindo esse vídeo com a aula de número 10 da nossa revista CPAD, que a gente vai falar sobre ministério de mestre ou doutor, tá? Então, quero trazer para vocês aqui 5 dicas que eu tenho certeza que serão interessantíssimas para de algum modo você trabalhar na sua aula, tá? Essas dicas vão tanto te auxiliar para complementar os tópicos ou o assunto que você estiver falando da escola dominical, ou vão trazer algumas perspectivas que podem te ajudar e te fazer refletir aí para você aprofundar alguns pontos que às vezes o comentarista não abordou ali na lição, né? E tem relação com a lição. As dicas que eu trago aqui sempre têm relação com a lição, mas são alguns olhares diferentes que você pode elaborar e desenvolver na sua aula, tá certo? Então lembrando aqui que esse é o nosso vídeo de dicas, não é o comentário completo da lição, nós temos o comentário completo da lição aqui no nosso canal, depois eu falo mais sobre isso com você. O que eu vou te pedir, antes de apresentar cada uma das dicas, deixe seu curtir aqui nesse vídeo, tá? Ajude o nosso canal. Se você gostar desse vídeo, assistindo até o final, tiver algum comentário, alguma sugestão, algum agradecimento, deixe aqui pra gente. É muito importante seu comentário pra gente, é muito importante sua avaliação. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, também deixe aqui nos comentários, que a gente vai interagindo e um vai ajudando o outro, tá certo? E peço também que você compartilhe com demais irmãos, com demais irmãs, mais professores aí, para que possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Vamos aí às nossas dicas de hoje. 5 dicas eu vou trazer para vocês e a primeira dica é esta. Paulo, dica número 1, Paulo, exemplo de alguém dotado com o dom de mestre. Ok? Vamos lá, vamos entender essa dica. Vamos entender essa dica aqui. Dica de número 1. Lembrando você o seguinte, na leitura bíblica em classe, temos um texto que cita Paulo como mestre profeta, né, /profeta da igreja de Antioquia. Atos 13:1. Então, olha que interessante. Na nossa própria leitura bíblica em classe, nós temos uma referência ao dom de mestres e a citação de um nome de algumas pessoas, dentre elas Paulo. Está aí na nossa leitura bíblica em classe, nessa passagem de Atos 13:1. Só que, olha que interessante, na lição, o comentarista não aprofundou o tema de Paulo como um mestre. E nós sabemos muito bem que Paulo é dotado desse dom pela análise das suas cartas, né, pela exposição do seu ministério. Paulo ele elabora e desenvolve isso que o livro de Atos já descreve ali no início do seu ministério em Antioquia. Então aqui é uma oportunidade muito importante de você desenvolver aqui esse tema. Se você quiser falar sobre o ministério de mestre, né, esse dom, você pode também usar como exemplo o apóstolo Paulo. O comentarista faz ali uma grande reflexão de Jesus como o grande mestre, né? Mas aqui eu também trago uma dica para você que você pode desenvolver e mostrar essa relação com o apóstolo Paulo, tá? O que mais podemos dizer sobre isso? Antes mesmo de escrever suas cartas pastorais, o apóstolo já tinha um reconhecimento por parte da sua igreja de sua vocação. Então, é isso que está descrito em Atos 13:1. A gente já vê aí Paulo antes, né, de estar desenvolvendo aquele seu grande ministério itinerante, ser reconhecido de uma forma profunda por suas cartas, a igreja já reconhecia, né, que ele tinha vocação para isso. É importante você saber, né, que a própria igreja, quando nós falamos dons ministeriais, a gente percebe nas escrituras que a igreja ela reconhece as pessoas que têm esse dom, né? É perceptível, né, a ação do Espírito no desenvolvimento desses dons ministeriais. Outra coisa é que o dom de Paulo ele fica evidenciado nas cartas pastorais, do quais ensina as comunidades a respeito das coisas de Deus, como cultuar, o que é a graça e etc. Então, nas cartas de Paulo, você vai perceber uma característica interessantíssima. O que é? Paulo ensinando as comunidades. E diante das características das comunidades que ele está lidando. Por exemplo, a comunidade de Corinto tem um problema no seu culto, na forma que está se organizando, né? Das pessoas falando em línguas, em um não entendendo o que o outro está falando, o culto sem ordem. Paulo escreve uma carta e o que ele faz? Ele ensina a comunidade como deve ser o culto, como deve ser o relacionamento dos cristãos na igreja de Corinto. A mesma coisa
quando ele escreve a carta de Gálatas, que ele está ali no embate com as comunidades, né, aqueles judaizantes, Paulo ensina o que significa o Evangelho de Jesus Cristo e como nós somos salvos pela graça e por que somos salvos pela graça. Então, Paulo toca em temas que estão relacionados à comunidade, relacionados à localidade que ele está escrevendo, né, de modo que ele ensine e resolva os problemas e os conflitos daquela comunidade baseado na revelação de Deus. Veja que as cartas de Paulo, elas evidenciam, né, o seu dom e o seu ministério de ensino e de doutor da igreja. As cartas de Paulo são principalmente ocasionais. O que eu quero dizer com isso? Existe uma situação, um conflito, né, necessidades nas comunidades, e ele escreve cartas ali que vão ensinar, né, a resolver os conflitos e os problemas locais e reais, tá? Resolver os conflitos de hoje pela graça do Espírito. Então isso é uma característica que nós podemos ver no ministério de ensino de Paulo, que também tem relação com o ministério aí de doutor, de mestre, que é diante dos conflitos da igreja, diante das dificuldades do seu tempo, né? Você consegue ler essas dificuldades, perceber essas dificuldades e apresentar a revelação de Jesus Cristo, de modo que essa revelação apresentada, né, solucione esses problemas e traga vida à comunidade. Então o ministério de mestre aí em Paulo demonstra muito bem isso, e as cartas dele são um exemplo da execução, da efetuação desse ministério. Essa é a dica de número 1. Espero que você tenha gostado. Pelo menos eu acho, muito interessante. Dica de número 2. Mestre não é o que fica filosofando sobre os assuntos, mas traz solução para a comunidade. Essa dica de número 2, em partes, é uma continuidade que eu estava falando, uma inspiração que nós temos do ministério de mestre aí sendo desenvolvido pelo próprio apóstolo Paulo. Preste atenção. Com o exemplo de Paulo, vimos que suas cartas solucionam problemas reais, né? A carta de Gálatas, a carta de 1 Coríntios, você vê problemas reais de qual Paulo ensina a comunidade e soluciona aqueles problemas, né? Apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, o grande mestre, ensina as coisas de Deus para a implantação do reino de Deus. Então, diante do conflito ali da vida judaica, da esperança judaica, você vê que Jesus Cristo, seu ensino, a implantação do reino de Deus, é a solução do problema da esperança judaica. Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, veio ao mundo, tudo se faz novo em Cristo, né? Então, Cristo, o grande mestre, os seus ensinos ali, eles são o ápice ali do ensino ali da lei, né? Quando ele diz, eu vim cumprir a lei, não vim revogar. Cristo, na sua própria vida, tem demonstrado o que implica, o que significa a lei, né? O grande mestre Jesus. Então veja que os mestres, eles têm uma capacitação ali para realmente solucionar problemas reais, né? E ensinam justamente para isso. Não é no sentido de ficar pensando na existência, pensando nos problemas, né? Um mestre não tem simplesmente a característica, eu sou uma pessoa muito estudiosa, muito intelectual, mas ler muitos livros, saber muitos assuntos e não conseguir perceber a realidade da comunidade, do qual vem com o conhecimento as soluções dos conflitos baseado na mensagem de Deus, aí não é um mestre ou um doutor da igreja, porque a grande característica do doutor não é simplesmente passar informações, mas transmitir a mensagem, as informações, o ensino, de modo que solucione os conflitos e prepare a igreja para a resolução de conflitos, prepare a igreja para o fortalecimento dela e edificação real dela, né? Então não é uma coisa abstrata, mas é algo real. Os vocacionados a serem doutores da igreja têm uma preocupação com a palavra de Deus e o povo de Deus. Isso é importante frisar, tá? Porque muitas vezes as pessoas, né, falam assim, eu sei um tema, mas não conseguem relacionar o tema que está estudando com a vida da comunidade. Como na prática isso se dá na vida da comunidade, né? Ou que as necessidades do povo de Deus, as pessoas reais, isso o doutor da igreja, ele sabe ter uma relação. E você fala assim, Vitor, mas da onde você tirou isso? Eu tiro isso do exemplo de Jesus Cristo como grande mestre e tiro isso do exemplo do apóstolo Paulo com seu ministério de ensino nas suas cartas. É isso que eles fazem a todo momento. E não será diferente agora na nossa comunidade. Nós também temos que ser dotados desse dom, ser chamados e vocacionados para exercer esse dom. Temos que estar perceptíveis aí. A palavra de Deus
e o povo de Deus, de modo que visamos, né, transmitir uma mensagem clara e pertinente para que hoje os cristãos sirvam a Deus com excelência, tá certo? Então, isso é uma segunda questão aí que você pode, né, abordar na sua aula, ok? Vamos à dica de número 3? A dica de número 3 é que eu preciso te lembrar que nós temos mais conteúdo para vocês. Então, se você entrar lá no site do ebdinfoco.com.br, que tem um link aqui na descrição do vídeo, você terá acesso a todo ali o comentário gratuito, já de primeiro momento, do EBD em Foco, que diz respeito a comentário das aulas, vídeo de dicas que estamos colocando aqui e muito conteúdo extra, tá? Aqui na descrição do vídeo também, eu vou deixar para você o link para o comentário completo da lição de número 10, comentado pelo nosso irmão Eberson, comentário que ele, de forma bem clara, expõe ali a lição, tópico por tópico. Deixo também o link do site e o telefone do EBD em Foco, para você que quer tirar alguma dúvida, falar com o suporte, eles vão te responder e te atender. E também no EBD em Foco ali tem o conteúdo premium, né? Que aqueles assinantes têm acesso aos slides da lição em PowerPoint, tem um curso baseado no tema da revista, ensinos em PDF e muito mais. Então todos os professores da Escola Dominical que tiverem desejo de aprofundarem seus estudos da Escola Bíblica Dominical, o EBD em Foco, né, esse site, os links aqui na descrição vão te ajudar nisso. Ok? Seguimos para a nossa dica de número 4, que é a dica de livro. Eu constantemente, todos os vídeos de dicas, trago dicas de livros para vocês e hoje não será diferente. E o livro que eu trago para você hoje, inspirado na lição, é História do Cristianismo, do Bruce Challen. Tá? O link para esse livro, se você quiser comprá-lo, tem na versão impressa, que você pode comprar, também tem na versão Kindle. Tá aqui na descrição do vídeo, estou colocando o link desse vídeo aqui na descrição, o link desse livro, né, aqui na descrição para você quiser adquirir, porque eu coloco esse livro como dica de livro. Como nós estamos falando do ministério doutor da igreja, estamos falando do ministério aí de ensino, de mestre, né, é muito importante a esses que se sentem vocacionados a esse ministério conhecer um pouco da história da sua fé. Um outro livro que eu poderia colocar aqui como base é a Bíblia Sagrada, claro, né? A Bíblia Sagrada é ali para o vocacionado ao ministério de mestre e doutor da igreja, está ali do seu lado. E é muito importante, como esse livro eu sei que todos esses já sabem, né? É a base aí para a nossa escola dominical. Eu sugiro este livro aqui. Este livro é a História do Cristianismo, porque vai ensinar e vai mostrar ali, na história cristã, muitos doutores da igreja, muitos mestres da igreja. Esse dom também sendo executado, você vai poder ter uma percepção, né, na vida de pessoas, na continuidade, como pode ser executado hoje por muitos daqueles que são chamados por Deus para exercer esse ministério. Então, ali você vai ter um panorama do que é a vida do próprio apóstolo Paulo, dos mestres ali que surgem no período que o relato bíblico já demonstra, como na continuidade da história da igreja. Então, estender a sua história, saber sobre isso, entender sobre a fé cristã, né, sobre os dogmas da fé cristã é muito importante. Por isso eu sugiro esse livro, que você tenha na sua biblioteca, que você consulte, porque é muito importante. Tá ok? Essa é a dica de livro que eu faço para vocês nessa semana. E aí, eu vou para a dica de número 5. Dica de número 5 é um alerta, né? O professor DBD não é necessariamente um mestre. E como assim, Vitor? É um alerta que eu coloco que o professor DBD não é necessariamente um mestre, né? Por quê? Nós precisamos olhar a realidade prática do que acontece nas nossas comunidades. Muitas vezes, o Ministério da Escola Dominical, por exemplo, exige uma preocupação com o ensino, com ensinar, com apresentar. Mas veja como é importante você ter uma clareza sobre isso. Em muitas nossas comunidades, as pessoas que são levantadas para dar aula, né, são levantadas para suprir algumas lacunas que acontecem na igreja, né, suprir às vezes a falta de pessoas para exercer esse chamado, né, de ser professor da escola dominical e etc. E a pessoa ensina o conteúdo da revista, ensina o conteúdo que é proposto na escola dominical e sabe ensinar. É um bom professor, é uma boa professora da escola dominical, ok? Isso não é demérito algum.
ser professor da escola dominical é uma dádiva, é um presente, é fundamental, é importante. Mas há professores e professores, ok? Em que sentido você está falando isso, Vitor? No sentido que o dom de mestre não é confirmado porque alguém ensina. Tem muitas pessoas que ensinam, mas é preciso reconhecer as limitações em primeiro lugar. Então, você ensinar ou eu ensinar não significa necessariamente que nós desempenhamos o dom de mestre. E onde eu falo isso, peço para você consultar bem na sua revista se você quiser expor esse ponto, essa dica. Na própria revista, nos últimos tópicos da lição de número 10, tem alguns requisitos que é colocado como importantes para o dom de mestre, o dom de doutor da igreja. E você pode olhar aqueles requisitos e talvez, se você for professor de escola dominical, ver se você se encaixa naquelas características, se aquilo faz parte da sua vida, né? Porque se fazer parte, a chance de, né, você além de ser um professor, você está desempenhando esse chamado de mestre é muito grande. Tá? Mas o que eu quero deixar claro para você é que comentar a revista, falar sobre a revista, expor muito bem a lição da escola dominical não significa necessariamente que nós somos mestres ou doutores da igreja. Tá? O tópico 3 da revista vai alertar isso. Né? Não são todos que reúnem informações exegéticas e histórias literárias da Bíblia. Não são todos que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestre e é preciso que invista neles também. Essa frase está na nossa revista e ela é muito verdadeira, ok? O comentarista foi muito feliz em fazer isso e eu só estou fazendo aqui nessa dica de número 5 um alerta. Nós precisamos orar e auxiliar os mestres da nossa igreja, as pessoas que têm a capacidade de ensino, pessoas que reúnem informações exegéticas, sabe fazer uma exegese de um texto bíblico, sabe compreender o texto bíblico, sabe, tem uma compreensão clara histórica da Bíblia, história da sua fé, tem uma facilidade de ler o texto, expor o texto, aplicar para onde é necessário na comunidade, né, responder os conflitos do seu tempo. Essas pessoas dotadas dessa capacidade são pessoas que têm aí essa vocação, esse chamado para exercer na igreja, essa função às vezes que alguns chamam os teólogos da igreja, né? Ou os doutores da igreja, que conseguem auxiliar a comunidade de fé, ensinando a mensagem genuína para o seu tempo, ok? Então é muito importante a gente ter ciência desse alerta e ter compreensão que um mestre, doutor da igreja, é alguém que realmente dedica a sua vida à leitura, à meditação das Escrituras, é alguém que doa a sua vida para compreender e expressar a mensagem do Senhor com clareza, numa realidade prática, concreta. Não é simplesmente uma pessoa que leu um livro sobre um assunto, né, ou leu um verso e tem a sua compreensão particular sobre aquilo. Não. Um mestre da igreja, doutor da igreja, ele tem um compromisso em investigar a verdade e as coisas de Deus, ao passo que isso toma muito da sua vida, né? Ao passo que ele estuda, ele se dedica, ele busca compreender as coisas de Deus para transmiti-la com clareza na ajuda do ministério, da vida comunitária. Ok? Essas são as dicas que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Foram 5 dicas, espero que te auxilie, que te ajude, e você tenha uma ótima escola dominical nesse domingo, que você possa expor a sua lição com clareza, com verdade, com vontade, de modo que os alunos saiam edificados da sua aula. Espero que essas dicas tenham te ajudado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.